falando de Palmeiras, tem uma coisa muito curiosa acontecendo por lá, que o Flamengo... Uma coisa uma coisa chata, acho que é reversível, né? São dois grupos aqui, grupo A e grupo B. Cara, eu não lembro como é o regulamento do Campeonato Carioca exatamente, mas eu sei que o Flamengo, nas atuais circunstâncias, vai disputar um quadrangular para não ser rebaixado do Campeonato Carioca. Ele nem será rebaixado do Campeonato Carioca, mas ele se colocou nessa situação porque o time profissional o calendário acabou em meados de dezembro, né, por conta da disputa contra o PSG lá no Intercontinental, não tiveram férias, então abdicaram de jogar a copinha para colocar o Sub-20 no Campeonato Carioca, e aí essa situação acabou acontecendo. Cara, o que você acha que o Flamengo tá certo, tá errado em ter optado pelo Sub-20 no Cariocão? Você acha que o Palmeiras poderia fazer a mesma coisa no ano que vem e tomar um susto desse igual o Flamengo tá tomando? O Flamengo nem vai cair, eles vão colocar o time titular aí contra, sei lá, Maricá, Sampaio Correia, vão enfiar uns 12, 15-0, não vai acontecer nada. Mas é um susto, né? Os dois últimos de cada grupo vão para esse quadrangular final, né? O quadrangular do rebaixamento, quer dizer, e aí eles jogam entre si 2 vezes. Então são 6 jogos que cada time faz. O último é rebaixado, e o penúltimo joga um playoff contra o vice-campeão da segunda divisão. Então, em tese, para você cair, você tem que ficar entre os dois. Em último, cair direto, e penúltimo você pode ainda cair, mas enfim, eu também acho muito improvável que o Flamengo caia. Mas, cara, sendo bem honesto, eu acho que é vergonha para o Flamengo estar disputando quadrangular de rebaixamento na sua era mais vitoriosa, mais rica. Eu acho que, por mais que você opta por jogar com time sub-20 nas primeiras rodadas, o Flamengo tem que ter um sub-20 mais forte, porque ele tem dinheiro para isso, estrutura para isso, e até porque o nível dos times aí do Campeonato Carioca, com todo respeito, diferente do Campeonato Paulista, que você tem o Mirassol na Libertadores, na Série A, você tem o Bragantino na Série A, você tem o Novo Horizontino na Série B, quase Série A, brigando para subir, você tem o Botafogo na Série B, a Ponte na Série B. Aí do Campeonato Carioca, tirando os grandes, esses pequenos aí, eu não sei nem que divisão que tá esses times aí, deve ser Série D, Série C, sem divisão. Então, assim, eu acho que você tem que fazer melhor, cara, assim, e numa dessas você mescla, põe alguns profissionais ali que estão pouco utilizados, jogadores que seria de um terceiro time ali profissional, enfim, eu acho que você consegue ser mais competitivo, você tem que ser mais competitivo. Se tratando de Flamengo, eu acho que você pensar que o Flamengo de 2026 está lutando contra o rebaixamento do Campeonato Carioca, eu acho que isso aí é uma vergonha, cara. Embora eu entenda o planejamento do Flamengo, eu acho que foi acertado, mas eu acho que mesmo com esse planejamento, você tem que fazer melhor. Até porque nos últimos anos o Flamengo pôs também um time sub-20 no começo do campeonato que nunca passou por esse aperto. Eu acho que o Flamengo tá nesse quadrangular de rebaixamento, é uma vergonha, e, cara, para eles aperta mais o calendário, porque se eles passam para a próxima fase, são mais 4 jogos, o mata-mata, são 4 jogos. O quadrangular de rebaixamento são 6 jogos, são 2 datas a mais. E o Flamengo vai ter que jogar para valer esse quadrangular de rebaixamento. Eles não podem se dar o luxo de jogar com sub-20 e ser rebaixado. Não existe. Eles vão jogar esse quadrangular como final de campeonato para não cair. Então, isso vai prejudicar o calendário deles, eles vão ter mais jogos, vão ter que jogar para valer isso aí, porque esse sub-20 aí, eles vão acabar caindo, se botar sub-20 no quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, é uma vergonha o Flamengo estar nessa situação, cara, com todo respeito aos outros times aí, mas você não pode estar atrás desses Boa Vista, Madureira, essas coisas, não dá, velho, desculpa, não dá, para mim não dá. Eu acho que foi uma vergonha também, mas ao mesmo tempo foi um acerto do Flamengo ter colocado o Sub-20 nas rodadas iniciais do Carioca. É porque tem muito engenheiro de obra pronta que fala, não, mas o Flamengo devia ter começado com o time titular. Cara, não dá. O Flamengo terminou a temporada dia 18 de dezembro. O Campeonato Carioca começou dia 10, então não dá. Eu acho que não dá. A decisão do Flamengo foi acertada. Mas agora, nem o Flamengo contava que teria um time Sub-20 passando um apuro desse, né? Aí é uma outra questão, aí é o que você falou, eu acho que não dá para o Flamengo ter um time sub-20 para passar um sufoco desse tamanho no Campeonato Carioca. Agora, a decisão de disputar com essa molecada, eu achei acertada. Obviamente, se o Flamengo soubesse o que viria pela frente
com essa mesma molecada passando esse sufoco terrível, eles não teriam tomado essa decisão. Mas não dá, cara. Eu também acho. Não dá para o Flamengo, na sua era mais rica, mais vitoriosa, ter um sub-20 que não consegue disputar nada no Campeonato Carioca, que tá para ser rebaixado no Campeonato Carioca, visto os times aqui, a maioria provavelmente sem divisão nenhuma. Então, isso sim é uma vergonha. Agora, a decisão de colocar a molecada, eu acho que foi até um acerto, né? O Atlético Paranaense, durante vários estaduais, eles colocaram o time sub também, a molecada, até para se preparar melhor ao longo do ano, e a gente viu muito isso, do desempenho do Atlético Paranaense ao longo da temporada ser muito superior fisicamente aos outros times do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo fez o que dava. Não deu certo? Não deu certo porque, infelizmente, a molecada não correspondeu, né? Mas fazer o quê? Às vezes tem que passar por esse tipo de apuro. Não sei o que eles vão fazer no ano que vem, mas acabou ficando feio para o time sub-20 do Flamengo, né? E eu acho que agora com o Brasileirão começando em janeiro, não sei se o calendário vai ser assim todos os anos, eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais os times grandes vão tratar o estadual com menos valor ainda, assim, né? Então, e numa dessas você vê o São Paulo quase caindo no Paulista também e tudo mais. Eu acho que a gente vai ver isso talvez ser cada vez mais comum, coisa que a gente nunca viu um grande cair no estadual, tirando o São Paulo em 90 ali, que eles juram que não caíram, mas é uma coisa que a gente não vê. Eu acho que a gente vai ver, talvez não grande caindo, mas grande lutando para não cair, porque os estaduais estão mais enxutos, menos datas, e tá tudo encavalando com o brasileiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais comum. Eu acho que os times grandes vão tentar, ao longo dos anos, achar a melhor forma de disputar o estadual, sem você jogar com o time sub-20 para não ser rebaixado, mas de repente não pôr seu time principal, de repente, sabe, tentar montar um time B ali, que seja competitivo, mas você não estoura os principais jogadores. Eu acho que os clubes grandes vão olhar para o estadual diferente, vão tentar entender como jogar estadual sem ser rebaixado e conseguir ser minimamente competitivo, só que sem estourar os seus jogadores, que eles vão estar jogando Campeonato Brasileiro e tudo mais, ali, início de já Libertadores, pré-Libertadores, essas coisas. Enfim, eu acho que os estaduais vão ser vistos de outras formas pelos times grandes, porque agora mudou tudo, né, assim, o calendário mudou bem, assim, e esse foi o primeiro ano desse novo calendário, assim, dos estaduais mais curtos, o brasileiro começando mais cedo, a temporada começando mais cedo, e o Flamengo e o São Paulo, né, eu acho que são os dois que estão mais se ferrando nesse novo estadual, embora eu acho que nenhum dos dois caia, tá? Nem o Flamengo, nem o São Paulo.